Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estou aqui na Espanhol Plantas para falar sobre um assunto muito interessante: horta em apartamento ou em pequenos espaços. Devido à pandemia, nunca se procurou tanto informações sobre como cultivar o seu próprio alimento. E vocês sabiam que até num apartamento, desde que ele receba sol, em qualquer cantinho, até numa pequena varanda, você tem condição de cultivar várias espécies vegetais que podem contribuir para uma alimentação mais saudável? Sim, e muito fácil. E qual é o ponto de partida para esse cultivo? É avaliar primeiramente se o seu local recebe luz solar. É muito importante para o cultivo de qualquer tipo de planta comestível a presença do sol pleno. O sol é essencial, o sol é fundamental para o crescimento vigoroso, o crescimento sadio e para que todas essas hortaliças consigam desenvolver todas as vitaminas, fibras, tudo que é tão saudável na hora que nós ingerimos ela como alimento, tá bom? Aqui na bancada nós temos várias hortaliças orgânicas, nós temos rúcula, chicórias, alfaces, até uma cebolinha aqui, tá? E como você começa a cultivar o seu alimento? Você pode primeiramente adquirir uma semente numa floricultura, em um garden center, ou até no supermercado e em lojas de departamento. E se vocês repararem bem nas embalagens de plantio, vocês vão ver que já existe no mercado uma linha de sementes com total ausência de produtos químicos, onde desde o ponto de partida inicial da semente, você vai estar cultivando um alimento orgânico. E o ponto de partida para isso é uma semente que não tenha sido tratada com algum tipo de defensivo químico, tá bom? Então, antes de adquirir a semente, tente adquirir uma semente com uma procedência garantida, com uma semente certificada que não tenha a presença de defensivos químicos, tá? O famoso agrotóxico, tá? Aqui nós temos semente de alface e semente de cebolinha. Já viram uma cebolinha baby? Olhem aqui, ó, uma cebolinha jovem. E aqui vocês podem ver, nem é uma, né? É um berçário isso aqui, né? Olhem só, centenas de mudinhas de alface já pedindo para serem plantadas diretamente em uma horta, né? Eu acho que você que está morando em um apartamento ou num jardim de pequeno espaço agora deve ter assustado, né? Gente, onde é que eu vou plantar tanta alface como essa? Precisa plantar centenas de alface, mas você pode ter o prazer, tá? Principalmente você que tem uma criança, você ensinar a origem dos alimentos, que de uma semente surge um vegetal tão saudável, tão nutritivo e que vai contribuir para a alimentação. Uma dessas, às vezes você até desperta o interesse da criança em começar a consumir esse tipo de alimento e que às vezes sofrem um pouquinho de preconceito, de rejeição por parte delas, né? Todos esses vegetais comestíveis, então um ponto de partida geralmente é uma semente, tá? Mas você que é apressadinho, que não tem paciência de esperar a semente germinar, você também pode adquirir elas já num estágio já inicial, após a germinação, e você também pode adquirir elas em caixas, onde você já compra a mudinha individual. Você pode comprar ela individualmente ou você pode adquirir ela em caixas contendo 15 mudas, ó, como essa aqui que vocês estão vendo, tá? Olhem só que bacana. Então vocês já podem adquirir a planta maiorzinha. Às vezes tem pessoas que, nossa Murilo, mas é mais barato eu comprar ela no hortifruti do que eu comprar ela na floricultura. Gente, nada como você cultivar o seu próprio alimento e você ter certeza
que não foi utilizado nenhum produto químico durante todo o seu crescimento. E vocês sabem que existe uma diferença bem significativa, inclusive no preço dos vegetais cultivados de maneira orgânica e não orgânica, né? Os orgânicos são um pouquinho mais caros, só que muito mais saborosos e saudáveis. Então vamos aprender a cultivar um vegetal de maneira orgânica aí na sua casa? Então o ponto de partida inicial é a nossa semente orgânica. Agora eu vou dar um macetezinho para vocês que eu sempre gostei de fazer muito com as sementes de hortaliças e de flores em geral. Um dia antes de plantá-las ou semear, né? Eu deixo na geladeira. Você pode deixar o envelopinho da semente 24 horas na geladeira. Não é para colocar no freezer e no congelador, hein? É na geladeira, tá? Você deixa ela 24 horas na geladeira e depois que você retirar, esse processo, ele funciona como uma quebra de dormência, tá? Ele vai acelerar essa variação de temperatura, tá? Agora eu estou abrindo aqui o meu pacotinho de semente. Aqui eu tenho centenas de sementinhas de alface, tá? E essas sementinhas você pode semear de diversas maneiras, tá? Você pode pegar uma sementeira, um vaso, com um substrato de qualidade, tá? Você pode semear, você vai cobrir, jogar as sementinhas por cima da terra e cobrir levemente com o substrato, ou você pode fazer uma estufinha. Como é que é feita essa estufinha? Essa estufinha ela pode ser feita de diversas maneiras. Sabe aquela embalagem de bolo? Quando você compra um bolo, uma torta no supermercado ou na padaria, que ela vem com uma bandeja plástica e com uma cúpula encaixada em cima dela? Pois é, essa embalagem você pode utilizar para fazer uma estufinha de germinação de sementes. Aqui hoje eu vou ensinar uma estufinha um pouquinho menor para quem não tem muito espaço em casa, que quer semear umas 15 ou 20 alfaces, por exemplo. Nós vamos pegar uma garrafa PET de refrigerante. Eu cortei essa garrafa PET, estão vendo só? E agora eu vou pegar algumas sementes da alface. Vou colocar aqui superficialmente de 15 a 20 sementinhas, tá? Ó, coloquei. Deixa eu até colocar mais um pouquinho. Gente, essa semente que você não gastou tudo, depois você dobra o envelopinho bem fechadinho, ó, tá? E volta para a geladeira novamente, tá? Então esse envelopinho vai render pra caramba mudinhas de alface ou de qualquer outra hortaliça que você queira cultivar, tá? Então eu coloquei na geladeira essas minhas sementes e agora distribuir essas sementes por cima do substrato na estufinha. Agora eu venho com mais um pouquinho de substrato e vou cobrir levemente as minhas sementinhas de alface, tá? Ó, levemente. Cobri elas. Pessoal, é muito interessante vocês utilizarem substrato de floricultura porque ele não tem a presença de estercos de origem animal, como de gado, de frango, tá? Esses estercos, às vezes, eles são focos de início de doenças, de podridão, causadas por fungos, bactérias. Então aqui, com a utilização apenas do substrato, vocês não correm o risco de trazer doenças para as mudinhas recém-germinadas de vocês, tá bom? Então esse substrato, ele também não tem adição de nenhum produto químico. Geralmente ele é feito de casca de pinos compostada. Tá? Então ele é um substrato também de origem orgânica e não tem problema nenhum na hora de você cultivar a sua hortaliça, tá? Então nessa fase de germinação eu recomendo utilizar um substrato porque às vezes a matéria orgânica pode causar algum problema na fase inicial de germinação da sua semente, tá? Semeei, agora eu venho com um borrifador e vou umedecer esse meu substrato. Tá? Não precisa furar aqui embaixo porque eu quero que realmente isso aqui funcione como uma estufinha, tá? Ela vai dar uma leve aquecida, a água não vai evaporar, ela vai se condensar e vai realmente formar uma estufa.
Umedeci o meu substrato e agora eu vou fechar a minha estufinha com a parte de cima da garrafa e pronto, ó. Agora eu tenho uma estufinha. Se você tem interesse em aumentar a quantidade, vocês já viram na padaria, tem aquelas embalagens de bolo pequena, média e até uma grandona assim, ó, desse tamanho. Daí vocês adquirem a embalagem de acordo com a quantidade de mudinhas que vocês estão querendo produzir, tá bom? Aqui na garrafa PET eu estou produzindo de 15 a 20 mudinhas que já são suficientes para a produção em um jardim de pequeno porte ou no apartamento. Não adianta eu querer exagerar que depois você não vai conseguir dar um destino para essas mudinhas, tá bom? Então é isso, ó. Semeei, vou manter essa estufinha no local longe do sol, só que em um local bem iluminado. Em questão de uma semana elas já começam a germinar e na hora que elas atingirem mais ou menos um tamanho de 2 centímetros, elas já estão prontas para serem passadas para o local definitivo, tá bom? Então, olhem só que legal os estágios, hein? Essa aqui é uma face lisa. Onde é que eu tenho uma lisa aqui? Aqui, ó. Essa aqui ela deve estar mais ou menos com 15 a 20 dias de vida. Aqui já quase 30, entre 30 e 40 dias você já consegue colher a sua alface. É muito rápido, é uma planta de crescimento muito rápido e de acordo com a região do Brasil, seu clima, ela cresce mais rápido ou mais devagar. Mas as alfaces, por exemplo, é uma hortaliça folhosa muito interessante para você plantar na sua casa, porque o cultivo dela é muito rápido. Entre 30 a 40 dias você já pode até consumir. Tem pessoas que até gostam de consumir ela mais jovem. Tem pessoas que gostam de consumir os brotinhos, as baby leaf, que são as folhas bebês, tá? Então vai do seu gosto. Você pode consumir brotos, você pode consumir ela jovem, ou você pode consumi-la já adulta, tá bom? Então vai do seu gosto. O mais legal é que você vai estar conseguindo produzir o seu próprio alimento na sua casa e principalmente você que tem criança, mostrar a origem, desde a germinação da semente, a formação do alface jovem, do alface aqui quase ficando adulto e do alface já em ponto de colheita, tá? Tentem, arrisquem. Eu tenho certeza que vocês vão ficar contaminados e vocês vão querer produzir cada vez mais o seu próprio alimento. É muito gostoso e é muito gratificante você consumir algo que foi plantado por você. Agora que vocês aprenderam a semear uma hortaliça, dar aquele choque de temperatura para quebrar a dormência, acelerar o processo de germinação, entender que ela precisa ser replantada quando ela atingir 2 centímetros de altura, e aí, que tal agora aprender a plantar? Vamos cultivar uma hortaliça qualquer. Hoje nós vamos usar a alface como exemplo, mas na sua casa você pode plantar qualquer uma de acordo com o seu espaço disponível, hein? Lembrando novamente, hein? Precisam de sol. Sem sol, isso aqui infelizmente não vai para frente, tá? Então vamos lá. Como é que é o passo inicial do plantio? Decidir em que local vocês vão plantar. Em um pequeno jardim, um apartamento, vocês podem ter um simples vaso, tá? Em um vaso como esse, quantos pés de alface você acha que cabe? Você pode cultivar um só ou você pode cultivar até 2, tá? 2 pés de alface vão acabar enchendo bem esse vaso e você pode colher 2 pés ao mesmo tempo, ou você colhe um e deixa o outro para o dia seguinte ou alguns dias após você ter consumido, tá? Lógico, se você plantar um pé só, ele vai ficar um vaso bem cheio. Se você plantar 2, ele vai ficar um pouquinho menor. Mas se você mora sozinho, se é apenas um casal com mais uma criança, um pé de alface já é suficiente para você preparar uma gostosa salada para você acompanhar a sua refeição, né? Então, ó, primeiro passo é escolher o tipo de vaso. Pode ser um vaso individual,
pode ser um vaso um pouquinho maior no estilo de uma bacia, onde eu posso plantar até 3 a 4 pés de alface desse vaso, tá? 2, 4. E agora, você que mora em apartamento, você que mora num pequeno jardim, não desanime. Eu vou dar uma alternativa agora para você cultivar não só um alface, mas como várias hortaliças em um vaso só. Querem ver qual é? Olhem só que bacana. Estão vendo esse vaso aqui? São módulos que você compra individuais, tá? E você monta uma horta na vertical. Você vai encaixando os módulos, olhem só que bacana. Ó, 1, 2, opa, 3, 4, 4, né? 5, nossa, quase. Olha o tamanho que ficou, hein? Então nós temos quantos locais de plantio? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 nichos. Olhem só, eu tenho 18 espaços para que vocês possam cultivar vários tipos de hortaliça. Então aqui, em cada nicho desse, você pode ter salsinha, cebolinha, alecrim, manjericão. Então aqui você pode cultivar nesses nichos diversos tipos de hortaliças. Hortaliças perenes, que duram vários meses ou até anos, como o alecrim, salsinha, manjericão, cebolinha, tomilho, orégano, manjerona. Você pode compor uma horta na vertical com vários tipos de temperos e ervas aromáticas. Numa horta vertical como essa, em cada nicho, você pode cultivar culturas perenes, como um alecrim, um manjericão, um tomilho, um orégano, salsinha, cebolinha, manjerona, ou você pode cultivar hortaliças de ciclo rápido, como um pé de alface, por exemplo. E as de ciclo rápido são mais prazerosas porque rapidamente você consegue colher as hortaliças no seu jardim. E aí, que tal? O que vocês acham de colocar a mão na terra e plantar uma horta na vertical aqui rapidamente com vocês? Vamos lá? Chegou o momento de nós montarmos a nossa horta na vertical. Como vocês estão vendo aqui, esses módulos da horta vocês podem comprar individualmente, tá? Cada região do Brasil pratica um preço, existem várias marcas no mercado, tá? A melhor marca que eu recomendo é a da Vazarte, porque ela tem um tratamento que evita que o sol resseque e desbote o material e dura muito mais tempo, tá bom? Cada módulo desse tem um furo de drenagem, tá? Olhem só. E esse furo de drenagem, como os módulos ficam sobrepostos, tá? Olhem só. A água de um passa para o outro, tá bom? Ela vai passando de vaso em vaso. Então é muito importante, gente, muito importante capricharem na drenagem, porque se vocês não capricharem na drenagem, vai entupir, vai empoçar a água e vai apodrecer todas as suas hortaliças. Então é muito importante caprichar na drenagem e o primeiro passo é colocar um material drenante. Posso colocar argila expandida, que é um material mais leve. Também pode utilizar brita, caco de telha, caco de tijolo, mas é um material mais pesado e dificulta depois o manuseio dessa horta na vertical, tá? Então tentem utilizar um material de drenagem mais leve, nesse caso, para facilitar o manuseio e o transporte, se necessário, da sua horta, tá? Coloquei a argila expandida, ó, cobri todo o fundo com a argila e agora eu vou colocar uma camada de manta de drenagem, tá? Colocar uma camada da manta. Não tem problema se sobra um pouquinho, você empurra aqui para as laterais, tá? Coloquei a manta de drenagem, agora eu venho com o substrato, tá? Coloquei o meu substrato. Opa, tem que colocar um pouquinho mais. Aqui, ó. Tô com o saco aqui do lado.
Coloquei o substrato na minha horta vertical e pronto, ó, fechei. Dou uma apertadinha para ter certeza que não tem bolsão de ar. Olha, até cabe um pouquinho mais de substrato aqui no vaso, tá? Pronto. Coloquei e agora eu vou plantar todos os módulos e daqui a pouco vocês vão ver o efeito final. Agora que colocamos a camada de drenagem, a manta de drenagem e o substrato, chegou o momento de enriquecer esse substrato com uma matéria orgânica para acelerar ainda mais o crescimento das suas hortaliças. Como nós vamos plantar alface, chicória e hortaliças que exploramos mais a folhagem, é um adubo rico em nitrogênio e outros nutrientes. E um adubo orgânico completo é o humus de minhoca. Para cada muda de hortaliça, nós vamos usar como medida uma xícara de chá, tá? Para cada hortaliça. Então eu vou colocar aqui, ó, uma xícara para cada muda. Como cada nicho da nossa horta na vertical vai ter uma muda, então uma xícara por nicho, tá bom? Coloquei. Hoje eu estou utilizando as mãos como ferramenta, que é uma delícia colocar a mão na terra, né? Essa troca de energia com a natureza é tão gostosa. Quem não é muito adepto, coloca luvas de jardinagem. Agora, quem gosta de colocar a mão na terra, depois é só colocar um pouquinho de sabão entre as unhas, uma escovinha e com a água rapidamente você consegue remover a sujeirinha que fica por baixo das unhas, tá? Então, coloquei aqui a minha matéria orgânica, um humus de minhoca e vamos iniciar o plantio. Aqui tem uma diversidade enorme de hortaliças, né? Vamos começar por uma alface, que pode ser alface roxa. Agora, no momento do plantio, você pode remover as folhas murchas, folhas quebradas, folhas que podem apodrecer e iniciar um foco de doença nas suas hortaliças, tá? Na embalagem aqui de plantio, dá uma leve apertadinha, ó, uma batidinha no fundo e pronto. Olhem só. Saiu inteirinha a minha muda. Não puxe, porque você pode arrebentar as raízes, tá? Dá uma batidinha que ela sai inteira da embalagem de plantio. Abro um berço de plantio na profundidade do torrão da muda. Venho e dou aquela famosa apertadinha para tirar o bolsão de ar e facilitar o enraizamento da sua planta, tá? Pronto. Plantei a minha primeira alface. Plantei uma alface roxa e agora nós podemos criar os andares da nossa horta por cores ou por espécies. Mas aqui eu vou fazer um mix, eu vou plantar de tudo um pouquinho em cada andar, tá? Para ficar bem diversificado, tá bom? Plantei uma alface roxa e agora eu vou plantar uma alface diferente no mercado. Então, vendo essa alface loucona aqui, que alface diferente, né? E aí, quem é que já provou a alface romana? Essa alface é uma alface que não é muito comum de encontrá-la à venda, tá? E aqui nós vamos plantá-la até para ter uma diversidade, um contraste de folhas na minha horta na vertical. Afinal, a horta, além de fornecer alimento saudável para você, poxa, ela também é um elemento decorativo na sua casa. E quando receber uma visita, hein? Mostrar aquela horta linda, bonita, com uma diversidade de hortaliças, tenho certeza que você vai se sentir até orgulhoso, hein? Vamos lá. Plantei a minha alface romana e agora eu vou plantar uma alface crespa. Gente, eu tô até de pé de alface, né? Tô combinando aqui com a alface crespa, olha só. Mesma cor. Opa, folhinha murcha. Tirar essas folhas murchas. Ó, batidinha, tirei e vou plantar. Pronto. Ah, Murilo, não cabe mais muda aí? Gente, qual é o tamanho de um pé de alface? Olha só, um pé de alface fica grande. Então, vamos respeitar o espaçamento entre as plantas.
para que uma não fique competindo com a outra, tá bom? Vamos sempre respeitar esse espaçamento, que pode ser de 15 a 20 centímetros entre mudas, tá bom? Plante no meio de cada nicho desse, que já é suficiente. Agora que finalizamos o plantio das nossas hortaliças, chegou o momento essencial para finalizar todo o trabalho, que é a irrigação. Sem água, nada vai para frente, né? Então vamos molhar. A primeira rega precisa ser bem generosa, porque além de molhar, essa primeira rega, ela vai tirar os bolsões de ar e compactar mais o seu substrato, facilitando o enraizamento das mudas, tá? Então eu vou molhar aqui todos os nichos. Lembrando que a água do primeiro passa para o segundo, que passa para o terceiro, que passa para o quarto, até sair lá no prato principal, tá bom? Mas mesmo assim, eu recomendo vocês molharem todos os nichos, porque para ter certeza de que todas as suas mudas vão receber uma irrigação. Como a camada de drenagem foi feita uma camada farta, uma camada com manta de drenagem que vai evitar o entupimento da saída de água, pode molhar bem, que não tem problema, que o excesso de água vai escoar naturalmente, tá bom? Se vocês repararem, no último prato eu coloquei areia de construção. Essa areia vai evitar água acumulada, que pode ser foco de transmissão de doenças, onde mosquitos como o Aedes aegypti pode colocar os seus ovos e se proliferar. Então coloquem sempre areia para a sua segurança e da sua família, tá bom? Agora, plantio encerrado, horta na vertical plantada, e a principal dica de cultivo, só para vocês não esquecerem, aonde que essa horta deve ficar? No sol pleno, hein? Precisa receber sol durante a manhã toda ou durante a tarde. E a rega deve ser feita sempre que o substrato começar a secar levemente. Resumindo, o substrato precisa ficar úmido, sem excessos, hein? Se deixar o substrato muito encharcado, as suas hortaliças vão apodrecer. Se deixar ele seco demais, elas vão crescer com dificuldade. E como eu vou saber? Dedômetro. Coloque o dedo na terra e sinta a umidade. De acordo com a região do Brasil, de acordo com a umidade relativa do ar, tem regiões que você vai precisar molhar mais e outras regiões vai ter que molhar menos. Então, cabe a você avaliar a umidade e a frequência da irrigação da sua horta na vertical. E agora é só aguardar de 30 a 40 dias e você vai conseguir colher alfaces diariamente. Olhem só a quantidade. Se vocês quiserem, enquanto elas vão se desenvolvendo, já podem fazer outra sementeira daquela que eu ensinei na garrafa PET, porque assim que vocês vão colhendo, vocês podem adicionar novamente um pouquinho de matéria orgânica, pegar a mudinha em desenvolvimento, repor ela aqui e com isso vocês conseguem ter uma rotatividade na sua horta. Legal, né? Fácil, prático, e eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho de colher as hortaliças diretamente na sua casa e ter a certeza que você vai estar consumindo um produto orgânico, um produto saudável e muito saboroso. E para finalizar, não esquecemos das babies não, hein? Que tal nós plantarmos agora, só para finalizar, as nossas alfaces babies? Aquelas mudinhas lindas que vieram, olhem só. Olhem a qualidade dessas mudas. Que isso tudo através da técnica da semeadura, através da semente da alface, comprada de maneira orgânica, lá como eu mostrei no início do vídeo para vocês, tá? Agora nós podemos cultivá-la também pequena. Olha só, eu peguei uma bacia de barro, eu vou plantar uma mudinha, vou plantar, lembrando que a alface cresce, tá bom? Vou plantar mais uma
E vou plantar a terceira. Não posso plantar mais porque senão elas vão competir entre si. Eu poderia até plantar uma aqui no meio, mas elas vão dar um pé de alface menor. Mas como tem pessoas que gostam de consumir hortaliças com um porte mais reduzido, tem gente que fala que é até mais saborosa, mais crocante, mais ricas em vitaminas e sais minerais. Cabe a você escolher como você quer colher a sua hortaliça. Se quer uma baby leaf, uma folhinha bebê, se quer uma hortaliça jovem ou se quer já uma planta adulta bem formada. Vai do seu gosto, tá bom? O importante, cultive de maneira orgânica, saudável. Pessoal, agora estamos em uma outra parte do jardim, dando sequência à nossa horta em apartamentos ou pequenos espaços. Agora, por falar em uma casa que tem um pequeno espaço, vocês sabiam que dá para fazer uma horta na vertical com pedaços de cano aqui de construção? Vocês estão vendo essas barras aqui de cano de 200 milímetros? Às vezes vocês podem até comprar pedaços na casa de material de construção, pedaços cortados ou sobra de alguma obra, tá? Esses tubos, eles foram cortados com uma serra-copo, com todo cuidado. Vocês não precisam se preocupar em ele ficar perfeitinho, bonitinho, porque o furo ele vai ficar escondido com a vegetação, tá bom? Então vocês podem criar essa horta na vertical com um tubo, e se vocês acharem feia essa pintura, essa cor do tubo, vocês podem pegar uma lixa, lixar bem esse tubo, e fazer uma misturinha de tinta na cor terracota com um pouquinho de areia fina. Vocês fazem uma mistura de tinta com areia, pode até colocar um pouquinho de cola branca junto nessa mistura, tá bom? E vocês pintam esses tubos com essa tinta com areia, que ela vai dar uma textura e uma aparência como se fossem totens de cerâmica, de barro. Dá um efeito bem legal no paisagismo, tá? Então, ó, peguei um tubo de 200 milímetros, enterrei praticamente 40 centímetros dele para dar uma estabilidade, preenchemos com o substrato enriquecido com matéria orgânica e plantamos nos furos mudas de alface, tá? E olhem só que legal, além da alface vocês podem plantar tomilho, manjericão, orégano, salsinha, morango. Fica muito bonito porque o morango acaba pendendo e criando um efeito bem bacana. E agora, se você não quer hortaliça, sabia que dá para criar esses totens com suculentas também? Suculentas pendentes, fica lindo, hein? Quem sabe um dia a gente monta um só com suculentas com vocês. Mas hoje estamos falando de hortaliças orgânicas e agora que tal para encerrar aqui essa ideia desses totens feitos com tubo de PVC, vamos plantar uma mudinha de alface? Olha só, aqui eu tenho uma caixa de muda de alface lisa, vou pegar uma muda, retiro as folhas quebradas, folhas amareladas, conforme eu ensinei anteriormente, tá? Dou uma apertadinha no saquinho, ó, e tiro a muda praticamente inteira, tá? Venho aqui no meu furo, abro um berço de plantio no seu interior e encaixo a minha muda de alface nele, olha só, tá? Venho com um pouquinho do substrato, encaixo aqui, ó, dou uma apertadinha e pronto. Minha muda de alface está plantada. Com cuidado eu dou uma molhada inicial, só que lembrando que a rega principal sempre é aqui em cima, ó, na parte de cima, e se com cuidado você conseguir colocar água nos nichos, pode colocar também, sem problema, tá bom? Ó, é isso aí. Plantei uma muda de alface e agora é só aguardar o seu crescimento.